Olá! Nesse vídeo eu falarei então sobre a importância do adulto cuidar da própria criança interior. Esse tema, criança interior, é bastante frequente, bastante falado, né? Mas poucas pessoas realmente sabem do que se trata ou param para prestar atenção nisso, né? Esse tema também é base de estudo, por exemplo, do Ho Oponopono. O Ho Oponopono traz, né, através da criança interior, que é chamada de Unipili, aquela esfera nossa que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada. Dentro da constelação familiar, também se fala sobre a criança interior, sobre a importância de cuidar da criança interior. O que acontece? Até por volta de 5 anos, mais ou menos, tem alguns estudos que dizem 5 anos, alguns dizem até 7 anos. Então, assim, essa média de 5 a 7 anos, nós temos o nosso subconsciente aberto. Por quê? Nós precisamos vir ao mundo e nós precisamos absorver do mundo as informações para que possa haver um crescimento, para que possa haver um aprendizado, né? Se nós chegássemos nesse plano sem essa abertura, nós não conseguiríamos aprender como nos desenvolver, né? Como cuidar de nós, como falar, como andar. Nós conseguimos absorver essas informações justamente por conta de que estamos aqui como um livro aberto, aprendendo e capturando as informações. Então, até 5 a 7 anos, nós estamos ali como uma esponja, absorvendo todo o conteúdo. E também nessa fase, a grande dicotomia, eu diria, né, em relação a isso, é que, ao mesmo tempo em que nós estamos como um livro aberto, nós não temos um grau de consciência maduro o suficiente para analisar as informações que estão chegando até nós. Então, nós não conseguimos analisar quando, por exemplo, alguém chama a nossa atenção, porque nós vamos colocar o dedo da tomada e vamos levar um choque. Então, uma atitude que é uma atitude de proteção necessária para que a criança não leve um choque pode se tornar um trauma, por exemplo. A criança pode ficar traumatizada porque a forma como a mãe ou o pai falou ali foi grosseira, ou porque passou vergonha na frente de alguém, né? Tinha uma outra pessoa ali da família e a pessoa achou engraçado e aí aquilo pode ficar marcado como uma vergonha. Eu estou dando assim, um exemplo bem simples para que se entenda que mesmo uma atitude que parece boba, né? Que para um adulto seria uma bobagem a criança ficar traumatizada por conta disso. No ponto de vista de uma criança, pode ser que sim, porque a criança não tem o nosso grau de maturidade para avaliar o quanto aquilo pode ser perigoso, né? O quanto aquilo pode sofrer algum tipo de dano no nosso sistema, né? E ainda existem outras situações que são mais complicadas, né? Situações onde realmente um trauma pode ser instaurado, assim, né? De uma forma mais profunda, como a perda de alguém ou a criança se sentindo invadida, né? Então, existem ali diversas perspectivas que podem gerar essa sensação de trauma. E esses traumas ficam reverberando no campo da pessoa. E essa informação que reverbera tende a criar mais situações similares ao longo da vida, porque nessa interação energética, uma informação acaba atraindo uma informação similar. E é por isso que nós temos essa sensação de que as coisas estão se repetindo ao longo da vida, né? Eu já comentei sobre isso em alguns vídeos aqui no canal. Mas voltando à questão da criança, que é o tema central aqui do nosso vídeo. Bom, o que acontece é que muitas pessoas já adultas não têm posse desse conhecimento ou não entendem a relevância desse conhecimento para a sua vida adulta. Porque essa criança que sofreu algum tipo de problema, de desequilíbrio ali quando era criança, continua ferida, continua ali, continua querendo atenção, continua querendo ser salva, continua querendo que o pai ou a mãe dê uma solução. Essa criança vive dentro de cada um de nós. Ela não sai, ela não vai embora quando nós nos tornamos adultos. Ela continua dentro de nós. E se nós não paramos para prestar atenção nessa criança, essa criança começa a causar danos na nossa vida e cada vez mais. Né? E talvez por isso hoje em dia se fale tanto nessa questão da autorresponsabilidade, que é quando eu paro e começo a prestar atenção em mim. E começo a prestar atenção naquilo que eu preciso mudar dentro de mim, das percepções que precisam ser realinhadas dentro de mim, para que eu possa ter uma vida mais leve, mais alegre, mais satisfatória e mais plena. Né? O autor Fernando Freitas fala no livro sobre diagnóstico na constelação familiar, que a responsabilidade de cada adulto é cuidar da sua criança interior. Porque o que acontece?
quando o adulto ele abre mão de cuidar dessa criança interior, essa responsabilidade será delegada para uma outra pessoa. Então, são aqueles relacionamentos em que o marido ou a esposa acabam agindo como pai ou mãe do seu parceiro. Por quê? Porque a pessoa não está cuidando da própria criança, ela está deixando na mão do parceiro ou da parceira essa responsabilidade de cuidar da criança interior, que seria a responsabilidade dela na idade adulta. Dentro da constelação familiar, até os 18 anos, nós estamos sob a tutela, digamos assim, dos pais ou dos cuidadores. E ao longo da vida, né, especialmente após os 5 anos, nós começamos a sermos, digamos assim, empurrados para a vida, cada vez mais, né? Você vai treinando ali os seus limites e vai expandindo os seus limites, né? Na adolescência já começa essa desvinculação natural dos pais, onde você começa a criar sua própria identidade, para que aos 18 anos você possa trilhar a sua vida. Você até pode ter auxílio dos seus pais, mas o ideal é que depois dos 18 anos a pessoa trilhe o seu caminho, né? Ela comece a desenvolver as suas habilidades. E a partir daí, a responsabilidade, então, de cuidar da sua criança interior passa a ser da pessoa. Esse é o cenário de evolução desejado e equilibrado, saudável, diante dos relacionamentos entre pais e filhos. Quando esse filho vai para a vida, né, aos 18, 19, 20 anos, quando casa, mas ele não se apropriou dessa responsabilidade de cuidar de si, aí começam esses problemas, né? Do seu parceiro, sua parceira, começar a assumir, então, essas responsabilidades. Carregar, né? Eu acho que esse termo é muito apropriado. Carregar nos seus ombros a responsabilidade por tratar as dores, necessidades e feridas que deveriam ser da outra pessoa. Uma coisa é você ter uma parceria com a outra pessoa, onde há uma troca equilibrada. Outra coisa é você carregar o outro nos ombros. São papéis bem diferentes, né? E uma outra dinâmica que acontece muito quando a criança interior não é olhada é transferir a responsabilidade para os filhos. Então, quando você, como pai, como mãe, tem um filho, mas você não trata direito da sua criança, não presta atenção, não sana as suas dificuldades, né? Não cuida de você como deveria, o filho pode começar a se sentir responsável por isso e pode começar, então, a querer carregar essas dores dos pais, do pai ou da mãe, trocando de papel com ele. Então, o filho passa a ser o pai do pai, ou o pai da mãe, ou a mãe do pai, né? O que dentro da constelação é considerado um desequilíbrio, porque não está respeitando a lei da hierarquia, onde os que vieram antes têm que vir primeiro, cada um em seu papel. O pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho é o filho. Não pode haver uma inversão desses papéis. E isso acontece com muita frequência. Eu tenho abordado esse assunto dentro do curso e isso tem aparecido com muita frequência. O pessoal identificando essa dinâmica de que trocou de papel com os pais. E isso geralmente acontece quando o adulto não está cuidando, não está olhando para sua criança ferida e deseja que outra pessoa cuide. Eu identifiquei essa dinâmica na minha vida e fez toda a diferença para mim a partir dali, desse entendimento, né? De que eu estava realmente agindo como, no caso, a mãe da minha mãe, né? Ou como o marido da minha mãe. Então você assume esses papéis ali invertidos para ajudar o outro a tratar de sua criança, mas não é. Cada um tem a responsabilidade de cuidar de si nesse sentido. Nenhuma outra pessoa consegue suprir esse papel, e isso é importante que se deixe claro. Você pode sim ter a ajuda de técnicas, né, como a constelação ou como um apoio psicológico nesse processo. Agora, o que não dá é para delegar para terceiras pessoas. Alguns sinais ali você pode identificar no seu dia a dia de que há algum tipo de desequilíbrio com essa criança. O que também é importante deixar claro? O fato de você reconhecer isso, e talvez você já tenha esse conhecimento, não quer dizer que o seu trabalho acaba aí. A criança estará sempre ali, sempre ferida dentro de nós, né? Nós evoluímos, melhoramos, mas em algum momento pode ser que alguma dor venha à tona, às vezes até por um motivo bobo, e saber identificar quando essa criança está se manifestando é fundamental, porque aí você consegue realizar ações para cuidar de você, evitando que isso acabe se tornando um problema maior, tá? Então aqui eu vou dar 4 sinais de que essa criança ali está precisando de ajuda, sua criança interior.
Bom, quando acontece alguma coisa, então alguém fala alguma coisa, acontece algum problema, né? Acontece alguma situação ali, é como se a criança puxasse a barra da sua calça. Então você sente mal-estar, sabe? Sente aquela sensação de que não gostei muito disso, isso não me fez muito bem, causou algum tipo de desconforto. Quando causa algum tipo de desconforto, já é o primeiro sinal. Então, se você conseguir olhar para essa criança nesse primeiro desconforto, você já irá diminuir bastante o caminho, porque você já vai na raiz do problema, né? E eu lembro que quando eu estava fazendo um dos ciclos do Open, que são os cursos da Paula Gasparini, eu não esqueci que uma vez ela falou assim: até quando uma situação boa, considerada boa, feliz, te causar um sentimento muito forte, preste atenção, porque pode ter uma dor escondida ali. E realmente, eu lembro que na época eu fiz a investigação, né, que é ensinada no curso, e eu encontrei uma dor, eu não lembro agora o que foi, mas eu lembro que eu encontrei uma dor muito forte escondida atrás de uma alegria desmedida que eu sentia em um determinado momento. Então, qualquer situação que cause algum tipo de sensação desconfortável ou muito maior, muito desproporcional ao que é a situação, cabe parar e começar a olhar para essa criança, porque possivelmente tem alguma informação ali que precisa ser olhada. Quando isso não acontece, você ignora esse sinal, né? Ah, não, acho que não foi nada, vou deixar para lá. Se essa dor realmente estiver ali, pode evoluir para algo um pouco maior, como, por exemplo, uma dor de cabeça, um mal-estar no estômago, um mal-estar intestinal, um nó na garganta, um aperto no peito, sabe? Começa a ter ali umas sensações físicas desconfortáveis, especialmente se eu passo por outras situações que me remetem àquela sensação. Esse é o segundo sinal, né? Eu lembro que eu estava carregando por meses uma sensação de opressão no meio do peito, assim, muito ruim, e as minhas pernas formigavam, especialmente quando o assunto era finanças, assim. Eu ia mexer com isso, vinha esse desconforto. E aí, em uma sessão de EFT, eu consegui chegar à origem dessa questão, uma situação de infância em que eu me sentia abandonada, mas é muito interessante, assim, e eu não tinha conseguido enxergar antes. E aí, depois que eu tratei isso, esse desconforto passou. Então, se tem um desconforto físico, né, que tem se repetido, ele também está sinalizando que há alguma informação ali ancorada no seu sistema que precisa ser olhada. O terceiro sinal é quando você explode, sabe? Quando você começa a ter aqueles episódios em que bate porta, em que começa a xingar, em que, geralmente quando você explode por pouca coisa, assim, nem precisava de tudo aquilo, mas você fez um escarcéu. Esse já é o terceiro sinal da criança ferida que precisa ser olhada. Então ela já está começando, digamos assim, a apelar, né? Então ela deu um puxãozinho, um desconfortozinho, tal, ficou meio assim. Aí começou a atacar o físico de uma forma leve, assim, com algumas sensações físicas desconfortáveis. Aí já começou ali a perder a estribeira, né, que é quando a sombra começa a vazar, ou seja, quando o desconforto começa a ficar maior do que o nosso controle, nossa capacidade de controle, então ele já começa a explodir literalmente. E se nem com todos esses sinais você der conta, ainda aparece o quarto sinal, que é a doença, né? A doença física geralmente já é ali o último estágio da manifestação da criança interior que precisa ser cuidada. E nesse estágio é muito interessante conhecer as causas emocionais da doença, porque elas podem dar pistas de qual foi a raiz da questão que causou todo esse desequilíbrio. Então eu quis trazer para vocês esse conhecimento para que vocês comecem a prestar atenção aí na vida de vocês, né? Se vocês estão tratando bem dessa criança ferida, se vocês não estão delegando para outras pessoas esse papel, se vocês prestam atenção aos primeiros sinais ou se acabam deixando para lá na rotina do dia a dia, e aí depois pode vir aí se transformar em uma doença, né? Dentro do estudo do campo energético, a doença é a última manifestação, né? Nós temos diversos corpos energéticos e quando ela chega a se manifestar então no corpo físico é porque é uma densidade que já tem vindo, já passou pelo corpo mental, pelo corpo emocional, né? Então, quanto antes nós pudermos identificar que nossa criança está precisando de cuidado naquele momento, menos trabalho nós teremos, menos desconfortos, né? E alguns desconfortos até chegam a ser irreversíveis, né? Quando você acaba desenvolvendo uma doença muito grave, certo, pessoal?
Eu lembro que eu faço atendimentos com tarô para autoconsciência e tenho mais de 30 cursos online. Se você quiser conhecer, os links estão na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!